Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui nesta quinta-feira, 5/9, né? Para poder trazer aí o giro de notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama para vocês, torcedores vascaínos que seguem a nossa página, para vocês também que não seguem ainda. Mas antes das notícias, eu quero pedir um favor muito interessante para você, que você fique até o final desse vídeo, tá? A gente tem um assunto, assim, minha opinião, relacionado a um determinado assunto no final. Quero pedir a você para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante para a gente, mas principalmente, siga também nossas redes sociais lá no Instagram, no @papo.d.vascaíno, tá? A gente está lá postando vídeos, aqui também a gente está fazendo vídeos todos os dias e lives, e eu quero fazer um convite especial a você antes de começar. Hoje, às 9 horas da noite, lá no nosso canal, né, aqui no nosso canal, principalmente, a gente vai estar trazendo aí o Papo na Live, né? Semana passada nós não tivemos por causa do jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, e o Vasco tem aí alguns profissionais que já passaram por lá, e hoje a gente vai conversar, vai ter o prazer de conversar aí, ó, com a doutora Mayra Ruas, né? Mayra Ruas, no caso, psicóloga esportiva com passagem no Vasco, faz parte também do COB, né? Do Comitê Olímpico Brasileiro, e para entender um pouco da psicologia no esporte, beleza? A gente vai falar um pouco sobre a questão do Léo Pelé, de outros jogadores do clube, como é que o psicológico muda isso, mas de forma geral, além de falar de Vasco, a gente vai falar de psicologia dentro do futebol, tá bom? Eu aguardo vocês lá hoje, às 9 da noite, então peço a vocês para que clique aí, receba as notificações e compartilhe com a galera aí para vocês estarem fazendo a pergunta. O chat vai estar aberto, nossa live com ela hoje vai ser mais curta, né, do que o normal a gente faz em live, mas enfim, vai ser muito importante para a gente poder entender esse momento que o futebol vive e a importância da psicologia dentro do futebol, beleza? Vamos às notícias aqui, como a gente estava falando, ontem teve a chegada aí do Maxime Domingues, né? Ele chegou ao Rio de Janeiro, foi perguntado aí pelo canal BTB Esportes o que ele achava do Vasco, aquela situação toda, o que ele esperava, e uma frase que determinou, ele estava doido para começar a jogar, que ele falou com essa torcida que é muito fanática, ele sabe do quão grande é a torcida do Vasco e quão fanática é, e também falou relacionado aí se ele conhecia o Vasco ou não, ele falou que conhecia, que era o time, né? Era o time do Romário. Então, ou seja, ele tem essa referência relacionada ao Vasco, né? E tá aí já, deve estar fazendo os exames hoje, porque ontem ele chegou à noite, deve ter feito os exames hoje, no dia de hoje, e estando tudo certo, já vai para campo para treinar e ver quando que ele vai estar à disposição aí do Rafael Paiva. Reforço dessa janela do meio do ano pro Vasco da Gama, beleza? Outro assunto que a gente quer aqui falar também é relacionado à volta do elenco. O elenco voltou hoje a treinar para o confronto contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, lá no estádio, né, do Atlético, para que a gente possa sair de lá vitorioso. O Vasco tem a chance de empatar, se perder por um gol é pênalti, mas eu espero que a gente saia de lá ganhando esse jogo aí, para poder classificar as semifinais da Copa do Brasil, porque isso vai ser muito importante para a gente. Além disso, hoje também retornou, ontem também retornou, na verdade, o segurança, né, que é o Betinho. O Betinho botou lá nas suas redes sociais que estava retornando, né, às atividades normais. O Pedrinho ali deve ter dado uns dias para ele como meio de punição devido ao que aconteceu, mas fato é que o segurança está de volta na área e vai sim continuar exercendo suas funções normalmente, diferente do que queriam, né, a mídia e todos os outros torcedores aí falando sobre essa questão. Além disso, a gente tem aí também a questão da, como eu disse, né, a chegada do reforço do Vasco, a procura até o dia 9 por um zagueiro. Se isso vai acontecer ou não é um outro assunto, mas o Vasco tem o Luiz Gustavo e tem o Lincoln, que está lá na base e sem dúvida nenhuma pode ser utilizado. Não acho que isso seja tão desesperador ao ponto de querer, né, trazer um jogador a qualquer custo, talvez gaste um dinheiro alto que o Vasco não tem esse dinheiro assim de imediato, para também o jogador vir de repente lesionar, acontecer algo com ele que a gente não sabe, né? Eu queria trazer agora um assunto tão importante desse giro aqui, para que a gente possa falar, mas antes disso eu lembrei de um detalhe aqui. A Emanuele, né, do GE.com, colocou lá uma reportagem falando sobre a venda, né, dos pedaços de São Januário. Isso mesmo, possivelmente, você que é torcedor, eu que sou torcedor, se quiser adquirir algo aí, né, o Vasco está num sistema embrionário relacionado à venda, porque São Januário vai entrar em reforma. Então, peças como cadeiras, como parte, né, do muro, como parte ali de alguns detalhes interessantes ali, serão selecionados e vendidos à torcida que deseja comprar, tanto para colecionadores como para poder manter a memória viva do São Januário antigo.
Eu estava pensando nessa ideia esses dias, né? Eu falei assim, pô, será que vai doar? Será que vai vender? E acabou a Emanuele hoje trazendo essa notícia de que o Vasco está pensando nisso aí. Se isso amadurecer, não sei como é que vai ser feita a forma de adquirir essas peças, né? Que serão ali demolidas de São Januário, essas partes de peça, mas eu espero sinceramente que a torcida inteira possa ter acesso e que o Vasco também, se der, né, que possa enviar ao Brasil inteiro, porque nós que somos do interior muitas vezes não temos a chance de ir na capital buscar. Então, para ser justo e isonômico, eu acho que o Vasco pode fazer isso dessa maneira, colocando as peças à venda ali e também enviando para todo o Brasil, e aí o frete por conta do comprador, sem dúvida nenhuma. Mas aqui um detalhe interessante que eu quero trazer foi a discussão ou a falácia, mais uma vez, do John Textor. Eu não estou entendendo o que o Vasco tem incomodado na gestão do Pedrinho, esses caras. Ora incomoda o Mário Bittencourt, ora incomoda o Rodolfo Landim e agora também, de novo, né, o John Textor falando aí besteira, né, nas suas redes sociais, falando que entendia daquilo que estava ali, dos contratos que o Vasco fez com a 777, ou seja, Pedrinho da outra vez respondeu a ele, não sei se vocês se lembram, há pouco tempo, ele foi pedir desculpa ao Pedrinho, porque realmente ele não tinha conhecimento dos contratos, e ontem voltou a falar a mesma coisa. Além disso, ele soltou uma outra falácia de que o Botafogo, junto com o Palmeiras, junto com o Santos, começaram tudo no futebol brasileiro. E não é bem assim, calma. João Textor, calma, seu time tá bom, você está fazendo uma boa gestão, mas as coisas não são assim, irmão. Tem times aí que tem muito grau maior que o Botafogo em sentido de estrutura, em sentido de história, em sentido de motivações ou de até mesmo de iniciativa, de ser os principais a iniciarem algum movimento, tá? Então, calma, que as coisas não são assim. Não desmerecendo a instituição, que teve Garrincha, Newton Santos, sem dúvida nenhuma, o Botafogo é uma instituição também centenária, mas é uma instituição que não tem títulos assim expressivos, não tem competições grandes em seu currículo, então, dentro dos números, a gente tem que calmar com isso aí, porque agora que o Botafogo está entrando no eixo, assim como, né, as outras safras que estão vindo por trás disso aí. Então, o John Textor estava muito incomodado com essa situação, e do Bahia também, só que vou citar do Vasco aqui, para que vocês entendam o que o John Textor falou aqui. Nesse sentido aí, o Pedrinho respondeu prontamente, e eu quero deixar os parabéns aqui ao Pedrinho, porque foi, sem dúvida nenhuma, uma questão muito, muito, muito importante de ter um presidente que resolve, um presidente que retruca, um presidente que deixa claro que ali é Vasco e ninguém vai bagunçar. Isso é muito importante. Isso faz me lembrar o Eurico Miranda, independente do que vocês pensem ou não, mas me faz lembrar o Eurico Miranda, que defendia o Vasco de unhas e dentes. Pedrinho é esse cara também, sem dúvida nenhuma. Então, vou ler aqui para vocês rapidamente. Vocês devem ter lido na rede social, mas eu vou passar rapidamente o que o John Textor falou em entrevista coletiva ontem, na apresentação dos reforços do Botafogo. Ele disse o seguinte: o contrato da SAF, abre aspas, né, John Textor, o contrato da SAF que o Vasco fez com a 777 tinha um valor de investimento muito mais alto que o do Botafogo. Foi uma surpresa minha saber que o Pedrinho estava nessa reunião, que eu não fui convidado, discutindo temas como limite de investimentos. Ou seja, sem saber, ele falou que o Pedrinho estava na reunião da CBF que fala sobre fair play financeiro. Isso tudo devido, após o 4-1, né, quando o Rodolfo Landim falou aquela situação que teria que ter fair play financeiro, que o Botafogo estava gastando demais, fizeram-se uma reunião e, devido ao Flamengo ter reclamado, sem dúvida nenhuma, começaram a pensar num conselho ou numa comissão para poder falar de fair play financeiro. O que eu penso sobre isso? Eu acho que nesse primeiro momento de SAF no Brasil, você não tem que pensar em fair play financeiro. Porque até ano passado, o Flamengo não falava de fair play financeiro. O Flamengo foi o time que mais contratou, foi o time que mais vendeu jogadores no ano de 2023, 2024, e ninguém falou nada. Então não houve fair play financeiro. Eu acho que não é justo haver fair play financeiro nesse primeiro momento. Eu sou a favor do fair play financeiro quando tudo estiver estruturado e os times de SAF, que vão virar SAF, ou os times que conseguem equalizar suas contas como o Palmeiras, estejam num patamar bom, onde todos eles estejam disputando em níveis iguais, os times da Série A, e que isso venha a pesar depois uma lei. Tudo bem, eu concordo. Porém, o que o Botafogo fez para mim, aqui eu deixo claro, nada mais que investimentos iniciais, porque tem que fazer. É fair play e tal, e beleza. Por que com o Botafogo agora? Por que com o Bahia? Por que com o Vasco? Ele está falando do Vasco, entende? E o John Textor, para se defender, está falando do Vasco, falou do Bahia também. Os clubes que são SAFs, né? Mas meu pensamento não tem necessidade nesse momento. Isso foi tudo
induzido no caso, pelo Rodolfo Landim, por toda a diretoria do Flamengo nesse sentido. Agora, o presidente da CBF colocar uma comissão desse jeito é sacanagem, né? Porque quando falaram lá de parar o campeonato, né, pesou e prevaleceu contra o Rio Grande do Sul a decisão dos times que não votaram a favor. Pararam 2 rodadas e acabou. Depois voltou como se nada tivesse acontecido. Ou seja, a CBF não tem dado o aparato necessário aos clubes e agora quer atender alguns clubes que são mais influentes, como o Flamengo e Palmeiras, nesse sentido, mas não colocando o Palmeiras nessa situação. Estou colocando o Flamengo, que foi quem reclamou do fair play financeiro. E logo após isso, é tão irônico e contraditório que quando o Flamengo pega o jogador, né, pega os jogadores e fala do Botafogo, o Flamengo vai lá e compra o Alcaraz, compra o Alexandre e compra uma série de jogadores que vieram logo após a reclamação do Rodolfo Landim. Alguém perguntou de fair play financeiro? Alguém cogitou a possibilidade de fair play financeiro quando o Flamengo foi lá e foi patrocinado pela Lubrax, que é uma empresa da Petrobras? Não foi. Então, fica cada vez mais complicado pensar dessa forma, pensar desse jeito, mas, enfim, eu acho que o João Testa não tinha falado isso, e o Pedrinho, com muita precisão, foi lá e falou o seguinte: John Testor não tem na sua insistência de falar o que não sabe. Mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. Porque, aí Pedrinho vai e pergunta, por que ele se preocupa tanto com o Vasco, SAF? Por que tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa? E o Pedrinho complementa depois dizendo que agora o Vasco tem representatividade e não vai aceitar esse tipo de coisa. Que o John Testor pediu desculpa da outra vez e agora fez de novo a mesma coisa, omitindo e caindo em contradição. O Pedrinho não estava na reunião, mandou um representante sim, que é o CEO do Vasco, tá? Eu acho até interessante você entender o que está acontecendo e tem que mandar. Agora, John Testor ficar nessa falácia aí, meu irmão, ou o cara é muito doido, ou ele realmente está querendo causar um caos ali dentro dos clubes do Rio para poder chamar atenção para ele. Então, essa é a minha opinião. Dito isso, a gente tem uma notícia também que eu esqueci de dar anteriormente, que foi o River Plate tentando comprar aí no final da janela de transferências o Pablo Verratti. Queria pagar 28 milhões, eu acho, de reais no Pablo Verratti, e sem dúvida nenhuma o Vasco negou, o Verratti também não quer, mas o River Plate tentou levar aí o nosso pirata da colina, beleza? Essas foram as notícias de hoje, o giro de notícias de hoje. O Vasco se prepara aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Como também eu disse anteriormente, expliquei no vídeo anterior sobre a lesão do Adson, ele operou, a cirurgia correu tudo bem, então melhoras para o Adson, que ele possa se recuperar prontamente e que tudo dê certo na vida dele e na recuperação dele, que ele possa voltar logo, porque a gente precisa muito desse retorno do Adson, assim como do Paulinho, do Jair e de tantos outros. Então, é isso. Essas são as notícias do Vasco. Não se esqueça, ajude a gente a chegar a 1.500 inscritos, se inscreva no nosso canal e mais tarde esteja conosco no Papo na Live com a doutora Maíra Rios, que é para falar sobre psicologia no esporte, beleza? Saudações vascaínas, fiquem todos com Deus e até a próxima.